E aí, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Fisiologia do Exercício, módulo Bioenergética. Na aula de hoje, nós vamos entender como que ocorre o catabolismo de lipídios. Especificamente, nós vamos falar sobre degradação ou quebra, dos ácidos graxos. Como que a gente utiliza os ácidos graxos como fonte de energia, como que ocorre esse catabolismo dos ácidos graxos. E antes da gente falar, especificamente aí da beta-oxidação, que seria a degradação de ácidos graxos até acetil-CoA, a gente tem que entender, onde que está o armazenamento desses ácidos graxos, onde que fica localizado esses ácidos graxos. Bom, a gente tem diversos locais de armazenamento de ácidos graxos. A gente encontra, os ácidos graxos na forma de triglicerídeo. Então, a forma do ácido graxo ele se armazenar, da gordura se armazenar, é na forma de triglicerídeo. 3 ácidos graxos mais uma molécula de glicerol. E ela pode estar localizada principalmente no tecido adiposo, no adipócito. Ela pode estar localizada no músculo estriado esquelético, ou seja, que é a nossa gordura intramuscular, que é o triglicerídeo intramuscular, e também a gente pode encontrar em alguns órgãos viscerais, que no exemplo aqui seria no fígado. Mas tem que lembrar, para a saúde não é interessante a gente ter um acúmulo excessivo de tecido adiposo, porque a gente precisa de tecido adiposo para manter algumas funções vitais do corpo, por exemplo, como síntese de hormônio, a gente vai precisar de ácido graxo, mas em excesso ele pode ser prejudicial ao indivíduo. Então a gente vai falar inicialmente como que acontece esse catabolismo e depois, mais à frente, a gente pode relacionar com algum tipo de entidade mórbida ou doença. Bom, então, a princípio, o local que a gente armazena mais é o meu triglicerídeo no tecido adiposo. Depois a gente tem o triglicerídeo intramuscular, só que a gente observa que o armazenamento do triglicerídeo intramuscular em determinada situação até interessante. Vamos dar um exemplo. Se a gente pega indivíduos que fazem provas de endurance, provas de longa duração, ok? Maratonista, ultramaratona, triatlo. Então, esses atletas, se a gente fizer uma biópsia muscular, a gente vai observar que eles têm uma quantidade de triglicerídeo intramuscular maior que um indivíduo sedentário. Então, isso a gente já observa que é uma característica do treinamento desse indivíduo. E por que que é importante? A gente vai ver na aula de hoje que uma molécula de ácido graxo ela produz muito mais ATP do que a molécula de glicose. E isso para o indivíduo que faz provas de longa duração, que precisa de mais energia, para ele vai ser essencial para ele manter a intensidade de uma prova e até completar uma prova de longa duração. Bom, mas já que a nossa gordura está na forma de triglicerídeo, e primeiro passo, a gente precisa mobilizar ela, quebrar esse triglicerídeo para formar o meu ácido graxo. Então, o primeiro ponto aí é uma mobilização, uma degradação desse triglicerídeo. E para eu quebrar esse triglicerídeo, eu vou ter o quê? Hormônios que fazem a degradação, que estimulam, melhor dizendo, a degradação do meu triglicerídeo. Que aí, depois que eu pego o meu triglicerídeo, que é o 3 ácido graxo mais o glicerol, eu vou pegar esse ácido graxo, que é uma molécula bem mais simples, e vou degradar ela novamente para formar, por exemplo, acetil-CoA, para depois esse acetil-CoA cair lá no ciclo de Krebs, liberar NAD, liberar FAD, liberar GTP, esse NAD e esse FAD cair na cadeia de transporte de elétrons e liberar mais ATP. Então perceba que a base das aulas anteriores, no qual a gente discutiu ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons, ela é fundamental para você entender a aula de hoje. Então, vamos imaginar lá o nosso tecido adiposo, ok? Que está cheio de triglicerídeo. Esse triglicerídeo ele precisa ser degradado, quebrado, então eu tenho que mobilizar ele. E quem que vai fazer isso? São os hormônios. Então, existem diversos hormônios que desencadeiam, que estimulam a mobilização dos ácidos, dos triglicerídeos. E como é que ele vai fazer isso? Como é que esses hormônios eles atuam? Então, cada glândula, eu vou falar diferentes hormônios, mas, por exemplo, a adrenalina, a suprarrenal, ela produz adrenalina, a adrenalina cai na corrente sanguínea e vai lá no meu tecido adiposo, lá no meu adipócito, lá na minha banha, lá no culote, como se diz assim. Então, ele vai chegar lá no tecido adiposo, a gente tem um receptor de membrana,
Esse receptor de membrana ele vai interagir com o hormônio, conforme a imagem que você pode observar ao lado. Então, eu tenho adrenalina interagindo com o receptor de adrenalina de membrana. Ali, depois que eu tenho essa interação da adrenalina com o seu receptor, eu vou desencadear uma cascata de sinalização. Dentre essa cascata de sinalização, a gente observa aí que quando eu tenho uma interação da adrenalina com o receptor de adrenalina na membrana do tecido adiposo, eu vou ativar uma enzima que é a adenilato ciclase. A adenilato ciclase, ela vai pegar o ATP, quebrar, formar AMP e PPI. Depois, em seguida, esse AMP, cíclico, por isso chama AMPC, AMP cíclico, ele vai ativar uma proteína, que é a proteína quinase. Essa proteína quinase, ela vai ativar uma enzima, que é a lipase hormônio sensível. Então, o nome dela está falando lipase, que é de quebra, hormônio, porque ela é sensível ao hormônio. No caso, ao hormônio aí, que a gente deu como exemplo, a epinefrina ou adrenalina. Quando eu tiver essa enzima, a LHS, lipase hormônio sensível ativa, ela vai pegar o meu triglicerídeo ou triglicerol e quebrar ele. E vai formar o quê? Uma molécula de ácido graxo livre e o meu diglicerol. Então agora eu vou ter dois ácidos graxos livres e mais o glicerol. Aí vai acontecer novamente essa reação. A lipase hormônio sensível vai lá, pega o diacilglicerol, quebra ele, forma um ácido graxo livre e mais um monoglicerol. Depois, de novo, a lipase hormônio sensível vai lá, bate, quebra ele novamente, vai formar um ácido graxo livre e o glicerol. Então perceba que só para eu degradar ou para mobilizar o meu triglicerídeo, eu vou precisar de 3 vezes que aconteça a mesma reação química. Ou seja, eu vou precisar que a lipase hormônio sensível degrade o triglicerídeo em diacilglicerídeo. Depois, de novo, a lipase hormônio sensível degrade o diacilglicerídeo em monoacilglicerídeo. E depois, a lipase hormônio sensível quebre o monoacilglicerídeo em glicerol e ácido graxo. Além disso, a gente tem a cascata de sinalização que vem anterior à ativação da lipase hormônio sensível. Então, o que é importante você entender aqui? Que nós temos hormônios que estimulam uma enzima chave, que é a lipase hormônio sensível. O nome dela é fácil de você guardar. Lipase, que vai ser de quebra, hormônio, porque ela é sensível ao hormônio. E que demora esse processo todo, porque existe o quê? Uma cascata de sinalização e depois o quê? No mínimo aqui, mais 3 reações químicas para começar a degradar ou mobilizar o meu triacilglicerol ou triglicerídeo, ok? Bom, e que hormônios são esses? Esse é um exemplo que eu dei, é a adrenalina, mas existem outros hormônios que são importantes na mobilização de triglicerídeo. Dentre eles, nós podemos destacar a adrenalina, a noradrenalina, o GH, o glucagon e o cortisol. E se a gente observar no gráfico inferior, no eixo X, que é o eixo de baixo, a gente tem a duração do tempo do exercício e no eixo Y, a concentração desse hormônio. Então, o que a gente observa? À medida que o indivíduo faz exercício físico, olha que interessante, esses hormônios eles vão aumentando a concentração. E à medida que aumentam a concentração, o que eles vão fazer? Eles vão interagir nos receptores de membrana do tecido adiposo e vão mobilizar, ok? Vão mobilizar o meu triglicerídeo, ou seja, vão quebrar o meu triglicerídeo para liberar ácidos graxos na corrente sanguínea, para esse ácido graxo na corrente sanguínea chegar lá no músculo e servir como substrato energético. E uma coisa que é importante você entender é que os hormônios, a resposta hormonal, ela é induzida ou ela é modulada tanto pela duração do exercício, como também pela intensidade do exercício. Ou seja, se a gente faz exercícios mais intensos, a gente aumenta também as concentrações dos hormônios de adrenalina, noradrenalina, GH, cortisol e glucagon. E aí, novamente, esses hormônios interagem com os receptores e estimulam aí a mobilização dos triglicerídeos, para liberar mais ácido graxo e glicerol na corrente sanguínea, que será posteriormente utilizado como substrato energético na musculatura esquelética que está sendo ativada naquele determinado exercício.
Então, esse é o primeiro passo que você tem que entender para a gente discutir sobre queima, né, de gordura, entre aspas, ou seja, oxidação de ácido graxo. Bom, então eu coloquei aqui um esquema para você entender de forma mais didática. Imagine lá o indivíduo fazendo um exercício. Quando ele faz o exercício, o que vai acontecer com as concentrações hormonais, que a gente acabou de falar? Vai aumentar. Então, vai aumentar a adrenalina, vai aumentar a noradrenalina, vai aumentar GH, vai aumentar cortisol e vai aumentar glucagon. Aumentando a concentração desses hormônios, o que vai acontecer? Eles vão cair na corrente sanguínea, vão interagir com os receptores de membrana do tecido adiposo e vão estimular a lipase, hormônio sensível. Então, a gente pode falar aí, por exemplo, que o glucagon e os outros hormônios, eles têm um efeito que a gente chama de efeito lipolítico. Por quê? Porque se eu ativo a lipase, hormônio sensível, o que ela vai fazer lá no tecido adiposo? Ela vai pegar o meu triglicerídeo, que são 3 moléculas de ácido graxo e glicerol, e vai degradar ele em ácido graxo, livre e glicerol. Então, o processo de lipólise, quebra, né, do triglicerídeo, degradação do triglicerídeo, é o que? Eu pegar o meu triglicerídeo e quebrar, mobilizar, degradar em 3 moléculas de ácido graxo e mais uma molécula de glicerol. Só para você ter uma ideia, olha que interessante, a quantidade de energia que a gente tem lá no tecido adiposo em média. Isso em média o indivíduo que tem seus aproximadamente 15, 16% de gordura, ok? Variando entre 50 mil a 100 mil calorias. Então, é muita quantidade de energia que a gente tem armazenado. E aí, se a gente pegar um indivíduo com sobrepeso, um indivíduo obeso, esse número, né, pode chegar aí a 200 mil até 500 mil calorias. E aí, se a gente faz um paralelo na parte de exercício, né, uma sessão de musculação bem feita, com uma intensidade, um treino intenso, né, que a gente pode assim dizer, ele vai gastar em média 450 calorias. Uma corrida intensa de 10 km vai gastar em média de 550 a 600 calorias. Ou seja, o gasto energético advindo do exercício é muito baixo, ou praticamente irrisório, quando comparado à quantidade de reserva energética que a gente tem no tecido adiposo. Por isso que é importante, no processo de emagrecimento, o papel do nutricionista, porque é ele que vai montar, né, uma dieta de forma adequada, uma dieta hipocalórica, que vai contribuir para que o indivíduo tenha sucesso no seu objetivo, que seria, por exemplo, o emagrecimento. E aí o que aconteceu? Eu tive a lipólise lá no meu tecido adiposo, que eu degradei o meu triglicerídeo em ácido graxo mais glicerol, e o próximo passo é o quê? Esse ácido graxo, esse glicerol, ele cai no sangue, no plasma. O glicerol, ele é lipossolúvel, então ele vai, né, ser transportado pelo sangue livremente. Porém, o ácido graxo não. Ele não é solúvel no sangue. Então, ele vai precisar de uma proteína transportadora, que no caso é a albumina. Então, o ácido graxo ele vai ter a albumina para transportar o ácido graxo pelo corpo, até chegar no meu tecido-alvo, que no caso, durante o exercício, quem está precisando de energia é o músculo. Então, esse ácido graxo ele vai chegar no músculo. Quando ele chega no músculo, o que vai acontecer? Ele vai precisar de sofrer um processo, né, de degradação, que é o que a gente chama de beta-oxidação. Então, esse ácido graxo vai sofrer um conjunto de reações químicas, que é denominado beta-oxidação. Essa beta-oxidação vai quebrar o meu ácido graxo até acetil-CoA. E aí, o acetil-CoA, a gente já conhece a história. O acetil-CoA cai no ciclo de Krebs, produz NAD, produz FAD, produz GTP, o NAD e o FAD vai para a cadeia de transporte de elétrons para produzir mais ATP. E a gente pode observar ali no quadrante do músculo que eu tenho triglicerídeo intramuscular. Mas observa que a quantidade de armazenamento de triglicerídeo intramuscular é muito pouca ou muito pequena em comparação do tecido adiposo. Olha lá, de 2.000 a 3.000 calorias. Né? Mesmo o indivíduo que é treinado em endurance, ele tem uma quantidade de triglicerídeo intramuscular pequena quando comparado com o armazenamento do tecido adiposo. Então, de todos os tecidos, o tecido adiposo é o mais eficiente para armazenamento aí de gordura.
Hoje, o que a gente tem na literatura, na ciência, a gente tem que não existe, né, um limite, teto, para armazenar tecido adiposo. Tanto é que a gente vê indivíduos aí com 250 quilos, né, e não para de ganhar peso se não tiver um controle alimentar. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero chamar a atenção é, quando a gente faz o exercício físico, a gente aumenta a liberação de hormônios, esses hormônios ativam a lipase, o hormônio sensível, que por sua vez faz a lipólise, e esse ácido graxo, ele cai na corrente sanguínea, transportado pela albumina e vai chegar até o tecido alvo ativo, que no nosso caso da aula é o foco no músculo. Porém, o que é importante a gente entender? Que esse ácido graxo ele não entra livremente no músculo. O músculo é uma célula. Então a gente pode observar nessa imagem que do lado esquerdo a gente tem o citoplasma do músculo, depois ao centro a gente tem a membrana interna e externa da mitocôndria e do lado direito da tela a gente tem a mitocôndria. Então a gente tem 3 compartimentos da célula muscular de forma esquemática. Então para esse ácido graxo sair lá do sangue, sendo transportado pela albumina e entrar na célula muscular, ele precisa de um conjunto de reações, de uma reação química especificamente. E também precisa de gasto de energia na forma de ATP. Então, meu ácido graxo, eu vou precisar de uma enzima que vai fazer isso, que a enzima é a acil-CoA sintetase, sintetase de síntese, ela vai sintetizar algo. Ela vai gastar ATP. Então, ela vai pegar o meu ácido graxo com o grupo CoA, vai juntar esse ácido graxo com o CoA, para ela fazer isso, essa enzima fazer isso, vai gastar ATP e vai formar o meu acil-CoA graxo. Professor, mas para que formar o acil-CoA graxo? Lembra do exemplo da glicose, que a glicose ela tem que ser fosforilada, né? Para ela ficar, entre aspas, preso dentro da célula? A mesma coisa o ácido graxo. Ele tem que sofrer uma reação química, que a acil-CoA sintetase faz, para ela, entre aspas, ficar presa ali dentro da célula muscular. Bom, aí a gente tem agora o acil-CoA graxo no citoplasma. Mas lembra, aonde que acontece a oxidação do ácido graxo? Lá na mitocôndria. Então, esse ácido graxo ele tem que translocar do citoplasma para a mitocôndria. E para isso, existe um novo conjunto de reações químicas. Dentre eles, o primeiro a gente vai precisar de um transportador intracelular. Lembra que lá no sangue eu tinha um transportador extracelular, que era a albumina? A mesma coisa dentro da célula. Eu vou precisar de um transportador de ácido graxo. E esse transportador é um transportador muito conhecido, que é a carnitina, né? A gente sabe que tem até venda de suplemento de carnitina, ou L-carnitina, melhor dizendo. Então, esse acil-CoA graxo, ele vai se unir à carnitina, ou seja, a carnitina vai transportar esse acil-CoA graxo. Mas, para acontecer isso, o que vai acontecer? O acil-CoA graxo ele vai doar o grupo CoA, SH, e aí vai juntar com a carnitina, e aí eu vou formar um complexo, o complexo acil-graxo-carnitina. Ao formar o complexo acil-graxo-carnitina, agora ele está pronto para ser translocado para dentro da mitocôndria. Porém, a gente vai precisar de 2 enzimas. A primeira enzima, que é a CAT1, que é a carnitina aciltransferase 1, que é o quê? Que vai permitir a passagem pela membrana externa da mitocôndria. E depois a gente vai precisar de uma outra enzima, que é a carnitina aciltransferase 2, que é uma enzima que vai fazer com que o acil-graxo-carnitina transloque e passe pela membrana interna. Então, olha o ponto importante aqui. Para o meu acil-graxo-carnitina passar do citoplasma para a mitocôndria, eu preciso de 2 enzimas, a carnitina aciltransferase 1 e a carnitina aciltransferase 2. É obrigatório ter isso. E aí, depois que o meu acil-graxo-carnitina passou para o lado da mitocôndria, agora está dentro da mitocôndria, ficou fácil. É só fazer a reação reversa. Ou seja, eu vou pegar aquela minha reação inicial que aconteceu lá no citoplasma e vou fazer ela o contrário. Ou seja,
a carnitina ela vai, né, se desprender do acil graxo carnitina e vai entrar um grupo CoA-SH. E aí eu vou formar o acil CoA graxo. Ou seja, é o meu produto aqui, ó, do lado direito, que está na mitocôndria, é o mesmo produto que estava lá no início do citoplasma. Eu só tive aqui uma reação inversa. E aí, o que acontece com esse acil CoA graxo? Que é o meu ácido graxo. O meu ácido graxo, ele vai sofrer um conjunto de reações químicas, de 4 reações químicas especificamente, que a gente chama de beta-oxidação. E aí, nessa beta-oxidação, o que a gente vai produzir? Vários acetil-CoA. Esses acetil-CoA vão entrar no ciclo de Krebs. Lembra que o primeiro substrato energético do ciclo de Krebs é o acetil-CoA? A gente viu isso na aula de via glicolítica, que o piruvato, que é a glicose, converte até piruvato, e o piruvato converte a acetil-CoA e cai no ciclo de Krebs. A mesma coisa acontece aqui, só que advindo da degradação dos ácidos graxos. E o conjunto de reações químicas agora chama beta-oxidação, formando acetil-CoA. E aí cai no ciclo de Krebs. Bom, e aí no ciclo de Krebs a gente já viu essa história. É importante, se você não lembra, volta nas aulas anteriores para reforçar esse conteúdo. E aí, depois a carnitina, olha que interessante, ela vai voltar lá para o citoplasma. Ou seja, ela vai passar de novo pela membrana interna, pela membrana externa, via CAT1 e CAT2, ou seja, carnitina, aciltransferase 1 e 2, e chegou lá no citoplasma. Para quê? Para de novo pegar outro acil CoA graxo, formar acil graxo carnitina e translocar. Ou seja, se a gente fizer um paralelo, a carnitina é como se fosse um Uber, né? Ou um táxi. Ela vai, pega o passageiro. Quem é o passageiro? Acil CoA graxo. Vai levar para onde? Onde que é o ponto final do acil CoA graxo? Lá na mitocôndria. Deixou o acil CoA graxo na mitocôndria, ela volta, vai para o citoplasma. Pega de novo um acil CoA graxo lá no citoplasma. E ela vai fazendo esse ciclo. E aí, o que é importante a gente entender? Para acontecer esse ciclo, a gente precisa de 2 enzimas, que é a carnitina aciltransferase 1 e a carnitina aciltransferase 2. Só que o que a gente tem que entender? Que as enzimas, elas têm um ponto que a gente chama ponto de saturação, ou seja, um ponto máximo que ela vai trabalhar ao máximo, a máxima velocidade dela. E isso vai depender da concentração do substrato. E no caso, quem que é o substrato da CAT1 e da CAT2? É o acil graxo carnitina. Aí, olha só o raciocínio, para a gente entender que vamos usar aqui uma analogia com a prática. Você vai lá na loja de suplemento e fala, eu queria um suplemento para ajudar na lipólise. O vendedor da loja ele vai falar assim, compra L-carnitina. L-carnitina vai ajudar na quebra de gordura, né? Vai te ajudar a emagrecer, ele fala até assim. E aí, se você não tiver esse conhecimento, ele é muito provável que ele vai te convencer, porque ele pode falar, a carnitina é um transportador de gordura. Se a gente parar para pensar, é verdade. A carnitina é um transportador intracelular de gordura. Até aí, perfeito o raciocínio. Só que qual que é o problema? Para a carnitina levar o ácido graxo do citoplasma para a mitocôndria, eu preciso de 2 enzimas. E essas 2 enzimas, elas têm um ponto de saturação, ou seja, à medida que você vai aumentando a concentração de ácido graxo carnitina, ela vai aumentando a velocidade. Legal. Só que vai chegar uma hora que ela vai falar assim, opa, chega, não adianta mandar mais acil graxo carnitina, porque eu estou na minha velocidade máxima. Ou seja, não adianta você dar mais substrato, porque a enzima chegou na velocidade máxima, que é o que a gente chama de Vmax da enzima. E presta muita atenção, tá? Se a pessoa não tiver algum distúrbio metabólico, não tiver uma doença, as concentrações de carnitina, elas são ideais para as 2 enzimas, a carnitina aciltransferase 1 e carnitina aciltransferase 2, trabalharem na velocidade máxima. Já existem esses levantamentos de pessoas que têm deficiência de carnitina.
e elas representam cerca de 0,6% da população mundial. Então, é muito improvável de algum paciente ou de algum cliente seu ter falta, né, de carnitina, né? Ou seja, na maioria dos alimentos que a gente consome já tem carnitina, então não existe a necessidade de você suplementar com carnitina. E a gente já tem diversos trabalhos, diversos artigos científicos mostrando que a suplementação de carnitina, ela não otimiza a degradação de gordura ou beta-oxidação ou mobilização de ácido graxo que for. Então, ou seja, a suplementação de carnitina, ela não mostrou resultados positivos em relação ao emagrecimento, em relação à queima de gordura. E simplesmente pelo fato, né, da gente já ter as quantidades de carnitina suficiente para que as enzimas trabalhem na atividade máxima. Para ficar mais fácil para você entender agora de uma vez por todas, imagina que você vai numa churrascaria, tá? Rodízio de churrascaria. Você chega lá, né, com muita fome e aí você começa a comer. Vai chegar uma hora que o garçom vai falar assim, picanha. Você vai falar, não, agora não. Maminha? Não, agora não. Linguiça? Agora não. Vai chegar uma hora que, por mais que tenha disponibilidade, né, tem muita disponibilidade, vai chegar uma hora que você vai falar assim, estou satisfeito, estou saturado. A mesma coisa acontece com a enzima. Só que lembrando, nas pessoas saudáveis, isso ela já está trabalhando no máximo. Então, não há necessidade de suplementar com carnitina. Bom, agora que a gente entendeu esse cenário, eu tenho, né, o meu conjunto final de reações químicas, que é a beta-oxidação. Para isso, eu tenho que pegar esse ácido graxo que chegou lá na mitocôndria e eu tenho que fazer o quê? Uma oxidação desse ácido graxo. Eu tenho que quebrar esse ácido graxo para formar acetil-CoA. Porque até agora, né, a gente falou esse tanto de reação química, mas não produzimos nenhum ATP até agora. Ou seja, a única coisa que eu fiz é pegar meu ácido graxo, que estava armazenado lá no tecido adiposo, e trouxe ele para dentro do músculo. Mas até agora eu só gastei ATP. Eu não produzi nenhum ATP. Então eu preciso oxidar esse ácido graxo. E a oxidação desse ácido graxo ela vai acontecer por sucessivas perdas de 2 átomos de carbono em um conjunto de reações químicas que a gente denomina aí de beta-oxidação. Então, um outro conjunto de reações químicas que o estudante, que o profissional, ele tem dificuldade de entender é a beta-oxidação. E para isso, né, eu sei que muitas vezes é uma missão quase impossível, mas eu tenho certeza que depois dessa aula você vai dominar, você vai entender o passo a passo da beta-oxidação. Porque, de novo, para a gente entender a beta-oxidação, entender o ciclo de Krebs, entender a cadeia de transporte de elétrons, a gente tem que fazer igual o esquartejador, ir por passo a passo. E olha só o que eu trouxe para você. Primeira coisa, existem 3 estágios na oxidação dos ácidos graxos. O estágio 1, que é a beta-oxidação. O estágio 2, tá, que é o ciclo de Krebs, que a gente já entendeu. E o estágio 3, que é a cadeia de transporte de elétrons, que também a gente já discutiu nas aulas anteriores. Então, o estágio 2 e o estágio 3 já foi discutido nas aulas anteriores. Se você tiver alguma dúvida, volta na aula anterior. E aí a gente vai focar no estágio 1, que é a beta-oxidação. Lembrando que a beta-oxidação ela vai acontecer aonde? Na mitocôndria, especificamente na matriz mitocondrial. Então, a oxidação dos ácidos graxos, ou beta-oxidação, ela acontece especificamente na matriz da mitocôndria. Então, agora eu vou pegar essa beta-oxidação e a gente vai passo a passo com o esquartejador para entender todas as etapas da beta-oxidação. Então, a beta-oxidação, o nome, né, parece que é complexo, mas se a gente olhar com calma, né, para a beta-oxidação, é bem simples, bem mais simples que o ciclo de Krebs. Por quê? A beta-oxidação nada mais é do que um processo de apenas 4 passos. Então, olha só, a gente tem essa imagem no qual a gente tem um ácido graxo de 16 carbonos. Então, a gente tem aqui, ó, por que eu sei que é 16? Porque tem aqui, ó, está escrito aqui, ó, 16 carbonos. Esse é um ácido graxo muito comum que a gente utiliza como exemplo, que é o ácido palmítico, tá? Então, o ácido palmítico. Então, esse ácido graxo palmítico, tá? Ele tem 16 carbonos
E a gente tem que lembrar que eu tenho que quebrar ele até formar acetil-CoA. Acetil-CoA são 2 carbonos. Então, pensa bem, se eu tenho uma molécula, que é o ácido palmítico, de 16 carbonos, e eu quero formar uma outra molécula de acetil-CoA com 2 carbonos, ficou fácil. Eu vou pegar 16 carbonos, dividir por 2. 16 dividido por 2 me dá 8. Então, uma molécula com 16 carbonos, o ácido palmítico com 16 carbonos, ele vai formar 8 acetil-CoA. Olha que interessante, 8 acetil-CoA. Só para você ter ideia, cada acetil-CoA ele dá uma volta lá no ciclo de Krebs. E aí vamos parar para pensar, vamos fazer uma relação aqui. Quando a gente pegou uma molécula de glicose, ela formou quantos acetil-CoA? 2 acetil-CoA. Agora, uma única molécula de ácido graxo, que é o ácido palmítico, de 16 carbonos, ele vai formar 8 moléculas de acetil-CoA. Ou seja, 4 vezes mais. Imagine a quantidade de energia que ele vai produzir a mais. Isso porque eu estou falando de um ácido graxo de 16 carbonos, mas a gente tem ácido graxo de 18, de 20, de 22, de 24 carbonos. Aí produz mais ainda ácido acetil-CoA. É só pegar o número 24, por exemplo, dividir por 2 dá 12. E aí vai dar 12 voltas no ciclo de Krebs. Mas vamos pegar como exemplo esse ácido palmítico com 16 carbonos. E aí o que a gente observa? Vamos por partes. A gente observa uma primeira reação química, tá? Que é uma desidrogenação. A gente observa uma segunda reação química, que é a hidratação. A gente observa uma terceira reação química, que é uma nova desidrogenação. E a última reação química, que é uma clivagem. Então, o que a gente tem que entender nesse primeiro ponto? Que existem 4 passos: desidrogenação, hidratação, desidrogenação e clivagem. 4 passos. E no final, olha lá, o que sobrou? A minha molécula de acetil-CoA. E do outro lado, o que tem? Um ácido graxo agora com 14 carbonos. E aí, o que vai acontecer? Agora eu tenho esses 14 carbonos, vai voltar para o início. Vai sofrer de novo uma desidrogenação, uma hidratação, uma desidrogenação, outra clivagem. Aí 14 menos 2 dá 12. Ou seja, isso vai acontecer mais 7 vezes. E liberando acetil-CoA, acetil-CoA, acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai para onde? Para o ciclo de Krebs. Então agora eu vou pegar cada reação e ampliar para você entender melhor. O primeiro passo qual é? Desidrogenação. Então eu tenho uma enzima específica, no qual eu vou pegar lá o meu ácido graxo de 16 carbonos, ok? Que é a acil-CoA desidrogenase. Ela vai tirar uma molécula de hidrogênio. E aí quem é o meu aceptor? FAD. Vai formar o FADH2. Olha que interessante, para onde que vai esse FADH2? Cadeia de transporte de elétrons. Só dessa reação química aí da primeira, esse FADH2 vai para a cadeia de transporte de elétrons, vai produzir quantos ATP? 2 ATP. Opa, já ganhei 2 ATP. E nem produzir acetil-CoA ainda. E aí eu vou formar um outro produto. Depois a gente tem o segundo passo, que é a minha hidratação. A minha hidratação, eu tenho uma enzima específica, que é a enoloil-CoA hidratase, por isso chama hidratação. Vai colocar água e vai formar o beta-hidroxiacil-CoA. No terceiro passo, a gente tem uma nova desidrogenação. Então, a gente tem uma enzima, beta-hidroxil-CoA desidrogenase. E agora a gente tem como aceptor quem? NAD, formando NADH, H+. Para onde que vai isso? Cadeia de transporte de elétrons. Vai formar quantos ATPs agora? NAD vai formar 3 ATP. Então, só até agora já foram 5 ATPs produzidos. Só até agora. E depois, no último passo, é a minha clivagem. Na minha clivagem, eu vou pegar o meu beta-acil-CoA. Eu tenho uma enzima específica, que é a acil-CoA-acil-transferase, ou mais conhecido como tiolase. E vai produzir o que? Vai fazer a minha clivagem. Clivagem de quebra. Eu vou pegar o meu, que era o meu ácido de 16 carbonos, meu ácido graxo de 16 carbonos, vou tirar 2 carbonos e formar o acetil-CoA. Acetil-CoA vai para onde? Ele vai lá para o ciclo de Krebs. Então, até esse presente momento, eu tive uma desidrogenação com FAD, que vai formar 2 ATPs.
uma hidratação, depois uma desidrogenação com NAD, que vai formar 3 ATPs, 5 ATPs. Esse acetil-CoA, ele vai para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, lembra o que ele produz? Ele produz GTP, né, que é o ATP direto, ele produz FAD e ele produz 3 NAD. E aí lembra, 3 NADs, 3 vezes 3 vai dar 9, com mais um FAD, que é mais 2, 10, 11. Né? Com 1 ATP direto, 12. Com mais 5 que a gente já mostrou agora, já são 17. E lembra, o que vai acontecer? Eu tenho no produto final um ácido graxo com 14 carbonos. Esse ácido graxo com 14 carbonos, ele vai fazer esses 4 passos de novo. E aí depois vai sair um ácido graxo com 12 carbonos, faz esses 4 passos de novo. Depois sai um ácido graxo com 10 carbonos, faz esse passo de novo. Até eu chegar lá no final e só ter acetil-CoA. Ou seja, eu vou ter 8 acetil-CoAs no final da minha degradação completa de um ácido graxo de 16 carbonos. E ele vai dar 8 voltas no ciclo de Krebs. Só para você ter ideia, o meu balanço final na degradação de um ácido graxo de 16 carbonos vai dar 108 ATPs. Lembra lá da glicose? Da glicose era 36, 37, até 38 ATPs? Entre 36 a 38 ATPs? Só de uma molécula de ácido graxo são 108 ATPs. Ou seja, dá mais de 3 vezes a produção de energia. E lembra que no meu triglicerídeo, um triglicerídeo são 3 ácidos graxos. Então eu vou pegar esses 108 vezes 3, que dá 324 ATPs. E ainda tem a degradação do glicerol, que vai entrar ali numa das etapas da via glicolítica, que vai produzir mais ATP. Ou seja, a produção de energia a partir de gordura é infinitamente maior do que a produção de energia a partir de uma molécula de glicose. Então, eu espero, tá, que você tenha entendido como que ocorre a mobilização de ácido graxo. É importante você voltar às aulas, entender esses passos para você entender os próximos conteúdos. Então, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.